Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Boa Nova, esse livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E eu estou lendo esse livro porque eu li que ele é o segundo preferido de Chico Xavier. O primeiro seria Paulo Estevão, que foi pelo qual eu comecei essa série que eu vou fazer do Chico Xavier aqui nos finais de semana, e eu pretendia estar começando com os chamados, a série chamada Romances de Emmanuel, que são aqueles que foram então ditados por Emmanuel, começando pelo Paulo Estevão. Porém eu estou fazendo esse parênteses, trazendo esse que não foi ditado por Emmanuel, exatamente porque eu li que era o segundo preferido do Chico, e aí eu queria saber por quê. Porque se é preferido dele, a grandeza espiritual, de sabedoria dele, eu queria também estar conhecendo esse livro que eu não tinha lido ainda. E agora, como a gente está vendo, né, é que aqui tem pérolas saídas da boca do próprio Jesus Cristo, que eu acredito piamente, é só a minha opinião, meu ponto de vista, que são realmente coisas que ele realmente disse, não foram inventadas, porque eu acredito, como o professor Hélio Couto explica, que nós estamos então mergulhados em um grande oceano quântico, oceano eletromagnético, uma única onda eletromagnética, e tudo, absolutamente tudo que é pensado, que é dito, eu acredito que até as imagens, eu acredito que há câmeras para tudo que é lado e tudo é registrado e fica ali nos registros acásticos, e eu acredito que o Humberto de Campos teve acesso a tudo isso para estar trazendo para a gente ali da fonte verdadeira, de onde saiu as palavras de Jesus Cristo, para estar mostrando então, está trazendo então o que ele chama do folclore do céu. Ele diz que são muitos episódios do folclore do céu, mas que ele traria 30 nesse livro. Nós estamos no 18º, e o 17º foi Jesus na Samaria, que foi quando Jesus Cristo foi então com os apóstolos ali, saiu de Jerusalém para Cafarnaum e chegou a Samaria. E ali, enquanto os apóstolos foram buscar o que comer, ele ficou por ali, e aí ele viu uma mulher que estava ali pegando água, e ele foi a ela e pediu água. E aí ela disse que, ela perguntou para ele, mas como é que eu nem te conheço, você vem me pedir água, uma coisa assim, como sendo tu um judeu, me pedes um favor a mim que sou samaritana. E aí Jesus explicou a ela que o mais importante não seriam, ele disse, os judeus e samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si, e falou para ela sobre a água viva, disse, se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar água viva. E ela então quis saber o que era essa água viva, e ele disse, é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Então, depois que eles tiveram esse diálogo ali, os discípulos voltaram acompanhados de uma grande multidão e insistiram para que ele comesse, especialmente Filipe disse, aceita um pouco de pão, e ele disse, não se preocupe, eu não tenho fome, aliás, recebo alimento que talvez meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. E aí ele perguntou qual, e ele disse, fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo. E eu acredito que, iluminado da forma como Jesus Cristo era, ele também não precisava mais se alimentar fisicamente como a gente, não é? Mas também ele estava ali para levar a boa nova. E aí os discípulos estavam muito contentes, dizendo que eles tinham conseguido muita gente, que eles estavam super felizes de estar angariando tantos novos adeptos para a doutrina. E aí Jesus Cristo disse a eles para não terem tanta confiança nisso, falou para eles fazerem silêncio e ouvir o que estava sendo dito, e eles ouviram coisas assim como uma pessoa que disse, quando chegamos ele foi achado sozinho com uma mulher, que te parece essa circunstância? E um outro respondeu, certamente desejava salvá-la a seu modo, em tom malicioso e rindo. Então ele explicou aos apóstolos aos discípulos ali, que
era na verdade, ele não estava, ele disse que o que ele tinha trazido era só ondulações, ele não pôde entrar tão profundamente exatamente porque as pessoas não estavam prontas para receber todo o ensinamento que ele tinha trazido sobre o reino de Deus, sobre a boa nova do Evangelho. E ele disse que, ele não disse com todas as palavras, mas ficou claro que ele queria dar uma lição era aos discípulos, para que eles entendessem o que é que eles iam passar. Ele disse... No final ele disse: não vos admireis da lição desse dia. Quando veio o Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Ou seja, ele mostrou que nada do que eles fossem fazer no futuro, depois, iria agradar, porque, como a gente já ouviu dizer, é muito difícil agradar gregos e troianos, e nem mesmo o próprio Jesus Cristo conseguiu isso. Então ele veio mostrar uma lição, trazer uma lição de como é viver em um local onde a gente vai estar sempre sendo julgado. E infelizmente a gente também muitas vezes está julgando, mas a gente não deve esquecer aquela coisa de que quando a gente aponta um dedo para o outro, há 3 voltados para nós. Então essa lição desse capítulo, desse episódio 17 foi essa, então, sobre o julgamento e sobre como é que as pessoas demoram um pouquinho para entender, tendo ali Jesus Cristo na frente delas e quem diz que eu não estava lá, né? Nessa época, no meio dessa multidão, porque estamos todos em evolução. Graças a Deus agora eu entendi, se tivesse lá, meu Deus, e beberia as palavras dele, pediria mais, que ele trouxesse mais, que trouxesse tudo que pudesse me passar. Enfim, ele mostrando que aquelas pessoas que estavam ali naquele momento ainda não estavam preparadas para entender, e que os apóstolos deveriam entender isso, os discípulos deveriam entender isso. E agora, o 18º episódio aqui, então, é a oração dominical. Vamos ver o que ele traz aqui para a gente nesse episódio. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre proveito a atender às súplicas dos filhos. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a família. Lembrava-lhe a circunstância de ser um mestre, um emissário poderoso do reino de Deus que parecia muito próximo. Concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros e a enumerar-lhe as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. Aqui então a sogra de Pedro pedindo então a ele que intercedesse junto a Jesus Cristo, que estava ali, ele se hospedava na casa de Simão Pedro, para ver e estar então ali propiciando a eles uma vida melhor, já que eles estavam ali com tantos problemas de exiguidade de dinheiro, de falta, escassez, que então eles eram os mais próximos ali dele, de Jesus Cristo, que tinha todos esses poderes, como ela viu, que se ele não podia ajudá-los, né? E ela então incitando Simão Pedro a falar com Jesus Cristo. Eu não vi ainda o que é que ele vai dizer, porém isso me faz pensar em uma história que o Chico Xavier conta ali no episódio, no programa Pinga Fogo, quando ele participou, eu ouvi na internet, eu não vi no dia que ele participou, mas vi na internet depois, e ele conta a história do pai dele, o próprio pai dele, que era vendedor de bilhete de loteria, eles vinham de uma família ele era de uma família muito pobre, muitos irmãos, muitas crianças, muitos problemas realmente, e aí ele disse que cada livro que ele escrevia,
Ele dava a todos, doava todos a venda do livro para as associações de caridade e também, eu acredito que para a Federação Espírita. E aí ele disse que o pai dele falou, mas não é possível, você não pode, será que você não pode pegar um livro desses, o que vem, os dividendos de um livro desses para a gente? Será que eles não vê que a gente também a gente também é pobre, a gente também necessita? E aí ele explicou ao pai dele que ele não era dono dos livros, que ele só estava ali como um empregado escrevendo os livros, mas que ele não podia estar usando então o dinheiro da venda dos livros. E aqui então vamos ver como o que é que Pedro vai dizer à sogra dele, que está fazendo exatamente o mesmo pedido para que ele fale com Jesus Cristo. O pedido que o pai do Chico Xavier fez a ele para que ele fizesse aos espíritos, ao Emmanuel especialmente. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso o espírito em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com o amor dele, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Então Pedro ali procurando como é que ele não ia chegar de supetão e dizer exatamente o que a sogra pediu que ele dissesse, mas aí então ele começou ali a entrar devagarinho por um outro lado ali, perguntando se realmente Deus ouvia as nossas orações, e o que Jesus responde é toda essa que acalenta tanto o nosso coração, que traz tanto o ânimo, não é? Para quem tem alguma dúvida de que Deus ouve as nossas orações. Eu acredito que Deus não ouve as nossas orações só quando nós não estamos vibrando naquela sintonia com Ele. É como o professor Hélio Couto explica, se a gente quiser sintonizar a CBN, mas a gente liga e vira o dial ali para uma outra rádio, a gente não vai sintonizar. Então é a mesma coisa, é o que é que a gente está vibrando. No livro ali do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, ele fala exatamente disso. Ele diz que ele não conhece nenhuma pessoa que consegue que uma oração chegue a Deus se ela estiver embalada com medo. Porque é o medo que faz com que nós afastamos da vibração de Deus. Então eu acredito que Deus está pronto para nos ouvir, como disse Jesus Cristo. Mas se a gente estiver em outra vibração, se a gente escolheu ficar vibrando ali na escuridão, ali vibrando na sombra, aí somos nós que colocamos essa dificuldade, acredito. Só minha forma de pensar. No entanto, exclamou respeitoso o discípulo: se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferença de sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta? Jesus ouviu atento essas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos servidores dele.
Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregará a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a lei laboriosa e fértil. Não, desculpem, não é maior do que aquele que traça a leira, e deve ser a terra laboriosa e fértil, com a sabedoria da terra. Não, não deve ser então terra. Leira, eu vou ver o que significa e vou escrever aqui para vocês, tá bom? Então, só lendo de novo, não é maior, todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da família. Um cultiva as flores do pensamento, outro as do trigal que o pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? É aqui Jesus, então, na imensa sabedoria dele, mostrando que está tudo no seu devido lugar, não é? Porque, por exemplo, se a gente vai ali numa grande empresa, ali a gente tem ali o CEO da empresa lá, o presidente lá em cima, no último andar, lá no gabinete dele todo. Mas e se não tivesse a pessoa que vem para limpar? E se não tivesse a pessoa que prepara o cafezinho? O cafezinho é uma coisa que tem em todas, por mais que o CEO seja importante, ele vai tomar um cafezinho. Então, e se não tivesse essas pessoas? Então é aquela coisa de que tá todo mundo ali, cada um no seu momento de evolução, fazendo aquilo que lhe cabe, mas com toda a importância do trabalho de cada um. Se ficassem, é como a gente vê, por exemplo, a gente pode também trazer mais para uma coisa mais ampla. A gente pode acreditar que aqueles que coletores de lixo, por exemplo, não faz mal, não tem importância nenhuma, é um serviço menor, a gente pode dizer, se for comparado com esses grandes executivos e com coisas assim. Mas e se eles param, se eles fazem uma greve, quando a gente vê aquele monte de lixo amontoado ali, como é que é importante? Não é? Então eu acredito que é isso que Jesus Cristo quis mostrar a Pedro, explicar a Pedro, e que Humberto de Campos escolheu essa parte, porque a gente entende que tudo é uma engrenagem, que cada um está ali fazendo a sua parte com a mesma importância. Não tem um melhor que o outro, é cada um fazendo aquilo que lhe cabe no seu momento de evolução, de expansão de consciência, mas com a mesma finalidade de que o todo se movimente, né? Uma engrenagem enorme, cada um ali movimentando a sua peça. É como se fosse uma orquestra, tá me vindo também. Não é só aquele que toca o solo principal, não é aquele que canta, é todos os instrumentos juntos. Talvez aqueles que têm aquele ouvido bem mais afinado para a música, pode até perceber quando tem um instrumento ali desafinando, quando está faltando um instrumento. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Olha aqui quanta coisa incrível tem nessa frase. O mundo é morada de Deus, ou seja, tudo é Deus experienciando através. Tudo, Deus está experienciando através de cada um de nós. É Deus que se expandiu e mandou uma centelha dele, colocou uma centelha dele dentro de cada um, e cada um então, e colocou também, cobriu ali com o ego, como o professor Hélio Couto explica, para que cada um tivesse a sua individualidade. E é aí que houve a separação, e é aí que acontece tanta coisa que a gente se identifica mais às vezes com a sombra, porque para estar fazendo essa experiência temporariamente humana é dessa forma que teria que ser. Deus, que é só luz, se ele viesse fazer uma experiência através de cada um só como luz, não acredito que não teria graça.
Então é por isso que ele nos coloca nessa realidade de luz e sombra, mas com o nosso livre-arbítrio. E é por isso que parece que tem tanta coisa errada, digamos, que há tanto sofrimento. Mas é só a gente ali, Deus experienciando com uma capa, com um invólucro por cima ali da centelha divina, que é o nosso ego, que às vezes faz com que a gente acredite que nós estamos separados de Deus, e é isso que traz a gente criar coisas não tão saborosas de viver, de experienciar, porque Deus, se a gente se colocar completamente do lado dele, deixar que ele comande a nossa vida, aí só vai ter coisas grandiosas para a gente vivenciar, com certeza. Mas eu acredito que seja esse o caminho, é dessa forma. O importante é entender que todo mundo vai chegar lá de volta para ele. Já pensaste que se tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cusa educa suas servas? A qual das duas cabe a responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob proteção dela? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar de suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. O Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Nós só estamos vivendo aquilo depois que a gente então teve a impressão de estar separado de Deus por causa do ego, aí a gente às vezes começou ali, meteu os pés pelas mãos, e aí Deus deixa que a gente possa então estar colhendo aquilo que a gente plantou. Então, se às vezes a gente está ali com um trabalho mais difícil, mais duro, entender que o Pai nos conhece a todos e não é injusto. Deus não trouxe esse eu vou colocar ali naquele trabalho facilzinho ali, ele vai ganhar muito dinheiro, o outro eu vou pôr ali naquele trabalho bem mais difícil, vou fazer essa experimentação para ver como eles se saem. Como eu já vi uma experimentação, achei um absurdo de experimentação que fizeram de separar trigêmeos idênticos e cada um foi dado a uma família diferente, em situações diferentes, para ver experimentação. Deus não faz esse tipo de experimentação. Deus só nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos, de acordo com aquilo que a gente plantou desde o início ali da nossa existência. Minha forma de entender. O discípulo, ouvindo aquelas explicações judiciosas e confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração construir nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos um meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Então aqui Jesus Cristo dizendo que a oração, essa oração então, quando a gente está em sintonia com Deus, que essa oração é o meio de comunicação com Deus, que a gente deve cultivá-la como uma coisa tão natural como a própria respiração. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu senão nos dias de incerteza e angústias do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos.
Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com suas próprias mãos. Aqui então ele dizendo que uma das coisas que faz com que a gente que a nossa oração então não seja tão assim direta, talvez, se eu posso dizer dessa forma, é exatamente isso, que a gente então, enquanto está tudo bem ali, a gente não lembra talvez de agradecer, fazer uma oração para agradecer a Deus, não é? Muito obrigada porque está dando tudo certo, muito obrigada por estar me conduzindo, muito obrigada por estar me animando, por estar experienciando, fazendo essa experiência através de mim. Mas aí ele diz que Deus, então, ele deve ficar um pouco desapontado se a gente só busca a encontrá-lo, a contatá-lo apenas quando a gente está com momentos de infortúnio que foram criados por nossas próprias mãos, trazendo então para a nossa realidade. Se a gente, depois que a gente crescesse, os nossos pais que cuidaram tanto da gente, depois que a gente cresce, a gente muda, vai constituir a nossa própria família, e aí a gente só ligasse para os nossos pais quando alguma coisa de ruim acontecesse. Se tivesse tudo bem, nada, nem convidar para vir, nem ir visitar. Eu acredito que seja isso que ele está dizendo. Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. Então aqui ele dizendo, e depois ainda assim, depois que se afastou completamente, não liga para o pai e para a mãe, não vai visitar, não vê, não convida para vir em casa enquanto está tudo bem, e depois, quando acontece qualquer coisa de ruim, quer ligar e quer que eles venham correndo. Aí ele diz que isso essa solução imediata para as necessidades é improfícua, ela não vai acontecer porque exatamente a gente foi colocado esse afastamento, não é? Eu acredito, não é que Deus ele necessite que a gente esteja ali agradecendo, é só que é dessa forma que a gente aumenta a nossa vibração, e é dessa forma que a gente consegue, então, estar entrando na sintonia dele, acredito. Simão Pedro ouviu o mestre com uma compreensão nova. Não podia aprender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Tenho implorado à bondade dele que aplane meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. E Pedro, então, continua, insiste. Ele entendeu, acredito, que Jesus Cristo não tinha ainda entendido exatamente no ponto que ele queria chegar, mas eu acredito que o mestre já tinha entendido, porque ele lia ali no coração e na mente da pessoa, não é? Jesus contempla longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o profundo amor e boa vontade dele, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus a fim de compreenderes a vontade justa e sábia dele a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz.
Bem explicado, então, aqui. Enquanto a gente reza pedindo aquilo que a gente acha que é o melhor para nós, assim, nos colocando, então, ali acima de Deus. Se é Deus experienciando através da gente, a gente está querendo mostrar a Ele o que é que Ele deve tá fazendo para que seja certo, ao invés de abrir e deixar, seja feita a vossa vontade na minha vida. Acredito que é isso que Ele está dizendo aqui. E aí a gente ainda sai ali inquieto e desalentado. Por quê? Porque a gente não tem tanta certeza assim se Ele vai nos ajudar. Eu acredito que são dois pontos. A gente ali, Ele falando teus desejos e caprichos, a gente chega e quer que os nossos desejos e caprichos sejam atendidos da forma como a gente está pedindo, e a gente ainda não mostra que a gente tem confiança, que a gente sai todo inquieto e continua pensando, como o professor Hélio Couto diz também ali, que como funciona, que é que a gente pede ali o carro e vai o tempo todo abrir a garagem para ver se ele já está ali, a gente não confia. Mas ele diz, mas sempre que solicitarem as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a vontade justa e sábia dele a teu respeito, aí receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então acredito que aqui dá para assim entender que o que devemos pedir a Deus é que seja feita a vontade de Deus e que Ele possa nos mostrar qual é a vontade dele, não é? Qual é o plano divino que Ele traçou para a gente, que a gente deve seguir, e se possível que Ele possa nos ajudar a planear as nossas limitações e fraquezas para que isso aconteça, não é? Deve ser mais ou menos isso. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando o espírito magnânimo ao Pai Celeste e colocando o amor dele acima de todas as coisas, Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A tua vontade, olha ele ensinando a orar. Seja feita a tua vontade, porque é tu que estás aí do alto. Nós estamos muito mergulhados aqui, a gente está muito dentro. Uma vez eu fui visitar um desenho desses que fazem implantações, sabe? Esses desenhos que a gente vê as fotos, é lindo. Cheguei ali, não vi nada, porque eu estava ali dentro, só vi ali. De um lado tinha um trigo assim levantado, a gente via que tinha caminhos assim feitos, mas a gente tem que, se a gente está muito no zoom, muito dentro da coisa, a gente não enxerga. Então Deus, Ele está vendo tudo de longe. Ele está em nós, mas Ele está vendo tudo o que pode, o que não pode acontecer. Então é por isso que eu acredito que é melhor deixar para Ele, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas, obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou. Olha, gente, mostrando que todas as criaturas estão sob a lei da compensação, lei da causa e efeito, lei da causalidade, aquela coisa, a gente vem de lá de longe, a gente fez, a gente tá, é uma lei natural absoluta, para todos igual. Então,
não há nada injusto, há apenas a gente colhendo aquilo que a gente plantou um dia. Então, observando isso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus Cristo já disse ali no capítulo Perdão, quando respondendo a Pedro, aquela pergunta tão conhecida, que se perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas será que a gente entende? Será que eu entendi, né? Às vezes quando a gente tem oportunidade para perdoar, quando eu tenho oportunidade para perdoar, eu penso apenas que eu estou sendo, eu só fico pensando em vingança ou em alguma coisa nesse sentido, em fazer justiça e não foi justo, ao invés de talvez pensar, isso não seria uma oportunidade para eu aprender a perdoar e limpar em mim alguma coisa? Conhecedor, porém, das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a oração dizendo com simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, aquela parte de pedir ajuda. Eu fiz uma série com o livro da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, e ela traz ali algumas frases, citações que são interessantes, e uma ela diz que a gente deve dizer: ser bem-sucedido é meu destino divino e Deus tem todo interesse em me ajudar, então eu peço essa ajuda agora. Que ajuda que é essa? Livra-me de todo o mal, livra-me das tentações. Como que fala o livro Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, ele explica ali que nós temos dentro de nós o nosso maior amigo, o nosso maior inimigo. Então, livra-me de estar alimentando esse maior inimigo através do medo, através da falta de fé em Ti, Deus, e me ajuda a superar as minhas limitações e fraquezas, acredito, porque Teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. E aqui então Humberto de Campos conclui esse 18º capítulo, em que então ele traz como é que foi que aconteceu então essa passagem que Jesus Cristo ensinou essa oração grandiosa, essa oração que todos, como ele está dizendo, o mundo inteiro conhece, para os discípulos, e que ficaria então perpetuada como sendo a oração que nos conecta com Deus, estando a gente na vibração dele. E aí então para o próximo eu fico aqui para não ficar muito longo. Esse foi o 18º episódio, e o 19º será comunhão com Deus, tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, que a gente que nós possamos, que vocês também possam estar pegando então toda essa sabedoria que está sendo trazida por Humberto de Campos através de Chico Xavier, aqui trazendo essas coisas diretas de Jesus Cristo, esses ensinamentos diretos do Mestre Maior, do nosso governador Jesus Cristo, e que isso possa estar trazendo alento para você, seja o que for que você esteja passando agora, sabendo que Jesus Cristo, como ele disse aqui em capítulos anteriores, ele está sempre, como ele disse para os discípulos, haveria dificuldades, mas ele estaria sempre com eles. Haveria dificuldades, ele disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é doce, não é? Então, há que ser apenas que pegar na mão dele e entrar em sintonia, entrar na vibração de Deus, rezar e
e deixar o restante acontecer, né? Não querer nós estarmos então guiando, a gente tem que estar observando, nós temos que estar atentos no presente, mas quem deve guiar é a nossa centelha, é a nossa essência divina. Tá bom, gente? Eu deixo vocês aqui então nesse capítulo e nesse episódio e volto com o próximo, Comunhão com Deus. Espero muito poder encontrar vocês no próximo. Muito obrigada, tchau!